a modulação por chaveamento de amplitude em quadratura, também chamada QAM. Tem duas formas de abordar essa modulação. As duas fazem sentido e as duas, depois a gente consegue corresponder elas nos moduladores e demoduladores. Que são, ao mesmo tempo, se pode interpretar que se realiza a modulação em amplitude em duas portadoras diferentes. Aqui no exemplo de baixo a gente traz exatamente isso. Uma das formas de gerar modulação QAM é tendo-se uma portadora que se chama portadora em fase, por exemplo, essa azul aqui, e outra portadora a 90 graus dela, portadora em vermelho. Essas duas portadoras, elas têm uma característica que se chama ortogonalidade entre elas. A gente já ouviu falar sobre ortogonalidade em outro momento, né? Sim. Lembra da ortogonalidade em CDMA lá? Que na verdade representava que, mesmo que eu receba os dois sinais na mesma banda do espectro simultaneamente, eu consigo separar elas. Porque eles são ortogonais. E os dois senos a 90 graus um do outro, eles são sempre ortogonais. Então, o que você faz nessa modulação? Eu posso pegar essas duas moduladoras e aplicar ASK em cada uma delas individualmente, transmitir dados diferentes em cada uma das portadoras. E no lado do receptor, basta que eu tenha também a capacidade de separar as duas portadoras do receptor e retirar os dados modulados em ASK em cima de cada uma dessas duas portadoras. Então, essa modulação QAM usa duas portadoras e só duas portadoras é possível fazer isso. Se eu tiver três portadoras, eu não consigo mais uma relação de fases que elas sejam ortogonais. Se tiver quatro portadoras, muito menos. Então, se tiver mais portadoras, eu tenho que alocar em outras frequências do espectro. Mas duas portadoras podem ser ortogonais se elas não tiverem relação de 90 graus. Por isso mesmo, no lado do transmissor, em geral, se vê duas portadoras só diferenciadas em fase, com a mesma frequência exatamente, e no lado do receptor também. Esse diagrama aqui, ele mostra exatamente a definição de ortogonalidade, que é, se eu multiplicar uma portadora pela outra, no domínio do tempo, ponto a ponto, vejam bem, quando uma portadora é zero, a outra é máxima, quando as duas são intermediárias, quando a outra é máxima, ela volta a ser zero. Então, se a gente olhar o produto entre essas duas portadoras no domínio do tempo, eles vão ser, na verdade, um seno pulsado ao dobro da frequência delas. Vejam, toda vez que uma delas passa por zero, o produto entre as duas tem que dar zero, né? Então, se a gente olhar aqui embaixo, toda vez que elas passam por zero, o produto delas tem que dar zero, então gera um seno com o dobro da frequência do que cada uma delas tem. E pela definição de ortogonalidade para uma variável contínua, é a integral desse valor do produto das duas. Então, se eu fizer a integral dessa forma de onda aqui, que corresponde ao produto, ou a multiplicação das duas portadoras, integrar períodos inteiros, significa se eu pegar um período inteiro aqui da portadora, poderia ser começando aqui até aqui, ou qualquer outro período, poderia ser começando aqui e terminando aqui, mas que sejam períodos inteiros, e realize a integral delas. Sempre a integral durante um período inteiro vai dar zero aqui embaixo. Então, ó, passando pelo processo de integrar o produto, sempre vai dar zero quando eu pegar períodos inteiros. Isso nos prova a ortogonalidade e nos diz que se a gente transmitir duas portadoras, mesmo que ocupando a mesma banda de frequência, e moduladas com informações diferentes em amplitude, no receptor eu consigo separar essas duas portadoras e elas não vão interferir uma na outra. Mesma característica que a gente verificou lá no CDMA. Só que nesse caso aqui é uma mesma banda de frequência e uma mesma codificação de dados. É uma propriedade que se pode dizer ocorre no domínio analógico entre duas portadoras. Vale para portadoras de transmitindo informação analógica e vale para portadoras transmitindo informação digital também. Também é possível separar as duas. A outra interpretação é que, ao se realizar isso, esse procedimento de duas portadoras sendo moduladas em amplitude e fase, em amplitude, duas portadoras moduladas em amplitude independentemente, vai ter um efeito que o sinal resultante aparenta ter fases diferentes, porque uma portadora a 90 e outra a 0 graus, ao se somar elas com amplitudes diferentes, o sinal resultante muda de fase levemente, como a gente vai ver em alguns exemplos aqui. Então, a segunda interpretação é que tem toda a mesma fundamentação,
é só uma forma de interpretar diferentemente essa modulação que é a M, é que aparentemente se realiza modulação em amplitude e modulação em fase também. Mas isso são duas formas de interpretar o mesmo esquema de modulação e as mesmas características matematicamente. Só que uma vantagem é que, ocupando a mesma banda do espectro, com duas portadoras, eu vou ter o dobro da taxa de dados transmitida. Apesar de eu ter um pouquinho mais de potência também, mas eu uso a mesma banda no espectro e eu consigo o dobro de taxa de dados. Então isso é super atraente. Veja um detalhe aqui. Se eu tenho uma taxa de dados de fs vezes frequência de símbolos, vezes a carga de bit que eu tenho pelas diferentes amplitudes, vezes a carga de bit que eu tenho pelas diferentes fases do sinal. Supomos que eu tenho 4 amplitudes e 4 fases. Eu vou ter 2 bits carregados por amplitudes diferentes e 2 bits carregados por fases diferentes. Isso é um exemplo. Esse exemplo em que eu tenho 4 amplitudes diferentes e quase 4 fases diferentes, eu consigo carregar 2 bits em cada uma dessas características que eu estou mexendo na onda. Eu conseguiria, então, implementar 16 QAM. Por quê? 4 amplitudes carregam 2 bits, 4 fases carregam 2 bits. Se eu utilizasse só modulação em amplitude ou só modulação em fase, que seria o 4ASK ou 4PSK, separadamente, eles só transmitiriam 2 bits por símbolo, metade da taxa de dados. Eu também poderia aumentar isso aqui, eu poderia transmitir 8 amplitudes diferentes e 8 fases diferentes, porque eu mexo nas duas características da forma de onda ao mesmo tempo. Então eu teria 64 QAM, carregando 3 bits em amplitudes e 3 bits em fases também. Aqui é um pequeno erro de grafia, aqui é um 3. Vamos ver como é que esse sinal realmente é gerado e como é que ele aparece. Anteriormente, nós vimos que nas modulações de banda passante digitais, a gente parte de um sinal em banda base que poderiam ser esses dois sinais aqui em banda base, vermelho e azul. Eu pego uma mesma forma de onda que tem uma frequência e amplitude constante e faço o produto entre cada um desses sinais, independentemente, feito o produto com a portadora. Só que na portadora em azul eu vou fazer o produto com uma portadora em fase 0 graus. E em vermelho eu vou fazer o produto por uma portadora defasada em 90 graus em relação àquela outra portadora anterior. Então vamos pegar um período específico para analisar aqui. Vamos pegar esse segundo período aqui. Eu peguei uma portadora de amplitude 1, multipliquei pelo pulso que nesse período valia 3. Então se eu olhar na forma de onda em azul resultante, ela tem amplitude 3, que eu tiver aqui em cima, e a fase dela, no início do período, ela começa em 0 e também termina em 0. No início do seno. A portadora em quadratura, ou em 90 graus, ela começa com uma fase no alto e termina também no alto, no mesmo ponto, só que ela começa equivalente a 90 graus se fosse num seno. E ela é multiplicada por 1, que era o valor do pulso naquele período. Então, se a gente olhar aqui em vermelho, a amplitude é 1 e começou em uma fase levemente adiantada. Fica claro para vocês observarem isso? A gente pode pegar outros exemplos nesse mesmo gráfico aqui. Mais ou menos. Mais ou menos, Conrado. Vamos acompanhar mais um aqui, então. Vamos pegar esse período aqui, entre 4 e 5 segundos. As duas formas de onda têm a mesma amplitude. O 2 está aqui embaixo, em azul também. Então vejam o símbolo resultante aqui embaixo. Em azul, começa em 0, sobe, desce e termina em 0. Ele está bem embaixo do vermelho, tá? Isso não está aparecendo no gráfico aqui. O em vermelho também tem a mesma amplitude, 2. Então ele começa no alto, desce e sobe até o alto de novo. Defasado. Defasado em 90 graus. Consegue ver esse defasamento, né? Sim. Ok, eu posso pegar outros períodos que têm essa mesma característica, que os dois por acaso têm a mesma amplitude. Aqui o período entre 6 e 7. Os dois têm a mesma amplitude, só que defasados em 90 graus. Então a gente vai conseguir obter informações separadas dos dois, porque a gente vai conseguir separar eles depois. Pode ter inclusive um caso aqui em que a amplitude de uma delas é 0, né? E a amplitude da outra é máxima, entre 8 e 9, em que eu só vejo a amplitude da onda
em fase aqui ela tem amplitude máxima, 3. Nem vejo a outra onda vermelha. Mas no canal de comunicação eu não enxergo as duas ondas separadas daqui. No canal de comunicação, se somam as duas ondas, então eu vou correr para baixo, e no canal de comunicação, na verdade, a gente não enxerga vermelho e azul separado, mas elas são somadas. E o que a gente enxerga é esse sinal aqui de baixo. Características. A amplitude do canal de baixo, que é o resultado da soma dos dois em cima, é maior. E o detalhe, aparentemente, se a gente for olhar, parece que a onda tem relações de fase que não são só 0 e 90. Vejam bem que a onda parece que começa no meio do caminho, né? E termina no meio do caminho. Aqui ela dá alguns saltos engraçados aqui, umas descontinuidades na mudança de fase bem nas trocas de símbolos, né? Mas o mais interessante é que vejam bem, outro exemplo aqui, parece que a fase não começou em 0 e 90, olha só. Porque o sinal resultante, ele é o resultado da soma entre um sinal em 0 e um 90, que inclusive pode ter várias relações de amplitudes, então o sinal resultante não dá sempre 0 e 90, dá valores intermediários aí, soma vetorial, se a gente for pensar geometricamente. E esse aqui é o sinal que vai ser jogado no canal que está modulado usando o esquema QAM. No receptor, antes de eu tentar decodificar isso aqui, eu vou passar por um esquema de demodulação que separa a sequência de bits que foi botada em uma das portadoras e a sequência de bits que foi botada na outra portadora. Então, pode parecer bem abstrato humanamente observar isso aqui, mas existe a possibilidade, pela aquela característica de ortogonalidade, de se separar os dois. Mas a apresentação tá funcionando. Vocês veem, então, eu estou passando aqui para baixo a minha apresentação agora. Para Sim. vocês verem que realmente esse esquema de modulação é característico e que vocês já viram vários esquemas diferentes, eu tenho aqui, eu achei a tabela das vários esquemas de modulação diferentes que a Wi-Fi utiliza. Que o Wi-Fi, na verdade, são padrão de comunicação proposto pela I3E e baseados todos no padrão 802.11 e suas variantes, porque teve 802.11a, B, C, D, E. Os mais comuns que a gente encontra por aí são tipo B, G e N, mas também existe K, existe AC, existem outros padrões mais avançados em questão de maiores taxas de dado, maiores qualidades e algumas características. O interessante é que todos são retrocompatíveis, que é qualquer um dos padrões mais avançados, tanto o lado do ponto de acesso, access point, quanto do lado do dispositivo que é cliente, ele tem retrocompatibilidade com todos os anteriores. Então, se eu pegar o primeiro dispositivo fabricado Wi-Fi, 802.11, que nem tinha o A ainda, porque era a primeira variante, e botar a operar numa rede que eu tenho em casa hoje em dia, ele vai interoperar na rede atual. Porque a rede atual tem que manter retrocompatibilidade com as redes antigas, ainda. Da mesma forma que se eu pegar o meu computador que tem o Wi-Fi GN e botar para operar na primeira ponto de acesso Wi-Fi que foi construído, ele vai ter intercompatibilidade porque o meu dispositivo segue sendo retrocompatível com pontos de acesso antigos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que os vários esquemas de modulação que são utilizados na Wi-Fi. E aí eu quero que vocês me expliquem por que, afinal, tem esquemas de modulação tão diferentes, por que não simplifica e a gente bota o tempo todo o mesmo esquema de modulação? Hein, Adrien, tu chegou aí, pegou um pouco do bonde andando, mas a gente fez uma baita de uma revisão das aulas passadas aí até agora. E aí, então, uma pergunta para te me responder. Por que a Wi-Fi usa esquemas de modulação tão diferentes? Por que não simplifica tudo e usa o mesmo o tempo todo? Por causa da questão ali de... Pois é. Acho que não tem todos os FSK, né? Eu peguei no final ali, mas é uma evolução, né? O QAM ali é um sinal bem melhor, parece. Mas eu não sei te responder, não. Pelo que a gente viu, nenhum é com FSK, né? Que é que Com a fase, né? a Não gente... é com a fase. Frequência. FSK é frequência, nem ou não. Ele não usa FSK. Concordo contigo. Eu Por tô causa vendo... da potência lá, né? Não, por causa da potência do sinal. Não, na verdade, a característica dele é conseguir transmitir um sinal com baixa potência. Ele usa o PSK, no caso, né? Com a fase. Ele usa o PSK um híbrido, né? e o QAM. Ele tem situações diferentes, ele pode usar uma modulação ou outra. É exatamente isso aí.
O QAM faz modulação em fase PSK e faz ao mesmo tempo em amplitude, né? Sim, é porque o Wi-Fi precisa mudar a fase, né, constantemente, Não, variar a fase. mas essa questão de mudar a fase é uma questão É uma consequência, né? micro, uma consequência para representar diferentes bits sendo transmitidos. Ah, bom. Aqui nós estamos falando em usar as mesmas frequências de portadoras e conseguir transmitir mais ou menos bits naquele mesmo canal, com a mesma largura de canal. Esquemas diferentes Tá. conseguem A transmitir mais ou QAM é menos boa bits. nisso porque ela dobra a frequência, né? A O QAM produto gera usando. um seno com o dobro da frequência. Olha só, essa tabela aqui corresponde às configurações que utilizadas quando se usam canais de 20 MHz. Olha só, Em 20, né? 20 MHz. E com essa modulação mais simples, se consegue 6,5 megabits por segundo. Cuidado, não são megabytes, tá? Megabits. Então divide isso aqui por 8 para saber quantos megabytes dá. Dá menos que 1 megabyte por segundo. E dentro do mesmo canal de 20 MHz, se você utilizar uma modulação 64 QAM, que transmite 6 bits por cada hertz lá transmitido, consegue 65 megabits por segundo. No mesmo canal de 20 Dividido por MHz. 8 dá. Ih, dá bastante. Quantos? Já chega perto de 10 megabits aqui, né? Já é uma taxa um pouco mais legal. Triplica, né? Quase. Isso. Inclusive, com uma outra variação que tem aqui, ele consegue 72,2 megabits por segundo. Tá? São uma outra configuração interna dele aqui que não se preocupa em detalhes, mas a gente quer olhar de uma forma grosseira, olha só, os tipos de modulações utilizados e as taxas de bits resultantes. Vamos olhar para essa tabela da direita aqui, que tem valores mais altos. Só da direita. Mas são mais utilizados os QAM ultimamente? Ou utilizam o primeiro ali, o BPSK ainda? Conrado, me ajuda a dar uma dica aí pro Adrien, mas não entrega o jogo para ele. Por que que eu tenho esquemas diferentes e por que que eu usaria os diferentes aí? Hein, Adrien? A gente discutiu sobre. Tá, não vou tentar não falar tudo, né? Dá uma dica para ele aí, mas vamos ver se a gente chega nessa conclusão. A gente consegue transmitir por amplitude, por frequência também, né? No mesmo, utilizando, separando por canais, né? Isso, Não, toda essa comunicação aqui, ela tá com canais com a mesma largura, né? Só pode usar 20 MHz, não pode usar mais que isso, né? sim. E a gente viu ali nas imagens que a gente conseguia discernir um e outro quando é por amplo, quando tá com as fases diferentes, né? Quando tá com as frequências diferentes, não? Tem, tem um pé de verdade aí. A gente consegue também usar frequências diferentes. Aqui nesse caso a gente está falando só de duas Tá, não portadoras é com na fases, né? frequência, né? É só a fase e a amplitude. Isso, só fase e amplitude. A gente não mistura FM geralmente nas comunicações digitais, que é um pouco mais difícil de, de misturar. Mas vamos voltar para esse gráfico aqui, que talvez o gráfico seja bem significante, Aí, né? ó. É. A gente Tá, consegue uma maior eficiência espectral ali, né, com a modulação que é. é. Porém, vai ter que ter uma potência maior, né, para transmitir. Tá, isso agora eu recordei da última aula. Que a gente usa o PSK para utilizações mais básicas, né? O FSK, no caso. É, E o PSK também ali. eu acho que um ponto bem importante, de repente a gente contextualizar aí, é que o FSK que está aqui embaixo, se a gente olhar para a definição do que diz o eixo vertical, ele tem uma eficiência espectral pior, mais baixa. Significa que ele precisa de um canal muito mais largo para transmitir a mesma quantidade de dados. Porque, olha só, bits por segundo dividido por hertz significa taxa de dados por largura do espectro em hertz. Bits por segundo. Se eu quero transmitir mais bits no mesmo canal, que só tem 20 MHz, eu preciso de algo que consiga transmitir, que tenha uma eficiência espectral alta para transmitir mais dados, porque o canal só tem 20 MHz, não posso mexer mais que isso. Então, um esquema tipo QAM, 64 QAM, como a gente viu lá que está na tabela, ele está aqui em cima, ele consegue transmitir 6 bits por cada hertz do espectro que ele ocupar. Por outro lado, se eu estivesse utilizando FM,
ele só conseguiria transmitir 1/4 de bit por cada hertz ocupado. Ou seja, para transmitir 1 megabit, ele precisaria de 4 MHz. Ele precisaria muito mais espectro. Então, eles estão em pontos opostos nesse eixo vertical. Mas o que realmente nos destaca aqui e nos diz que um tem vantagem no outro é que, para operar bem o 64 QAM, ele precisa ter uma relação aqui de energia de bit sobre quantidade de ruído no canal de 24 dB. E o FM conseguiria operar aqui, vamos dizer, pegando o maior, mais complexo deles, 16 QAM, FM, FSK, perdão, precisaria em torno de 6 dB de relação entre energia de cada bit transmitido e a densidade de ruído que tem naquele canal. Então, o FM conseguiria usar sinais com uma intensidade muito baixa, mas ele tem uma menor taxa de dados para transmitir, porque ele precisa de um canal mais largo. E esses esquemas aí, quanto mais complexos, eles estão mais à direita no eixo horizontal, significa que a potência do sinal tem que ser mais alta para conseguir funcionar. Mas eles conseguem transmitir muito mais dados porque eles mandam muito mais bits por cada hertz do espectro que eles estão ocupando. E o PSK, se a gente pegar o BPSK, que corresponde a 2 PSK, substituindo M por 2, seria esse de baixo aqui. Ó. Ele tem uma taxa de dados muito mais baixa, porque ele ocupa com menos eficiência o espectro. Ele está bem em cima da linha aqui do eixo. 1 bit por hertz ocupado. Só que ele funciona com alguma coisa tipo 10 dB da relação entre a energia do bit e densidade de ruído. Então, ele funciona com um sinal, vamos dizer, bem mais fraco. Aqui. Mas ele consegue funcionar, mesmo que o sinal está fraco. E agora, vocês me digam aí, por que então tem tantos esquemas de modulação diferentes aqui? Só olhando para esses de cima aqui, de uma forma simplificada, não vamos entrar em complexidade de mais parâmetros. Só nos parâmetros do esquema de modulação utilizado. QAM e o PSK. Desculpe. O QAM e o PSK, né? Isso. O PSK, no caso, quando tem dois níveis diferentes, duas fases diferentes, é BPSK. Quando tem 4, é QPSK. Isso é só para abreviar. Quando é 2, PSK, duas fases diferentes é B. Quando é 4, é Q. E aí, se fossem outros, seria tipo 8-PSK, 16-PSK. Seriam outros. Mas vejam essa relação. Se esses esquemas aqui de cima conseguem operar quando o sinal está fraco, que ficavam mais à esquerda e embaixo no gráfico, eles têm taxas de dados menores resultantes. Mas ele consegue operar com sucesso quando o sinal é mais fraco, quando você está mais longe, quando tem mais atenuação do sinal. Sim, quando o sinal é mais fraco, daí utiliza-se o PSK, né? Isso, e quando o canal de comunicação está bom, não tem interferência e está próximo do ponto de acesso mesmo, o sinal está bem forte, você consegue aumentar a taxa de dados dinamicamente e atingir uma taxa de dados mais alta possível, que aquela intensidade de sinal naquele momento permite. Então, essas taxas de dados elas vão mudar dinamicamente à medida que o dispositivo está mais próximo ou mais longe do ponto de acesso, ou quando os dois dispositivos estão comunicando diretamente, à medida que eles se afastam ou se aproximam. Se um deles está se movendo, no meu celular, se for olhar em tempo real, isso aí, toda hora que eu caminho com ele por aí, fica alterando a velocidade máxima que ele consegue se comunicar, dependendo da intensidade do sinal. Mas, pelo menos, ele não perde completamente o sinal. Se ele só operasse com um esquema mais complexo, eu dei um passo para o lado, caiu um pouquinho o sinal, acabou, não funciona mais. Mas ele tem essa questão dinâmica de alocar o esquema de modulação diferente à medida que a potência do sinal varia também. Sim, agora eu entendi. Tem como a gente ver no nosso sinal, aqui no nosso Wi-Fi, qual modulação a gente está utilizando, quando está longe, está perto? Eu não conseguia olhar diretamente a modulação já dita, mas eu consegui abrir aqui e consigo ver a velocidade atual, que eu posso corresponder na tabela qual deles vale. Aqui no meu diz que está 135 megabits por segundo. Mas o meu faz tipo N e eu acho que está usando a largura de canal maior. Então vamos tentar pegar só um valor aqui, 135, né? Se eu for olhar na tabela, eu acho que está usando o canal de 40 MHz, que é essa tabela de baixo, ó. E o canal de 40, não é de 20. E deve ter um aqui que dê 135, ó. Várias configurações, na verdade, que resultam em 135.
Provavelmente é usando QAM, então. Ok? Então tem essas diferenças aqui. Eu usei baseado nisso aqui. No dia que eu fui organizar a aula e que eu olhei, estava 72 aqui. E aí por isso eu apresentei para vocês a tabela de cima, porque a tabela de cima tinha os valores de 72 que eu queria mostrar, que eu achei que estaria. Mas mudou dinamicamente e hoje, felizmente, está com uma velocidade mais alta, estando no mesmo lugar o computador. Então eu pretendia mostrar que o meu Wi-Fi estava aqui, mas pelo jeito hoje, ele, em vez de colocar um canal de 20 MB, ele colocou um canal de 40 MHz. Aqui para mim tá 433 megabits por segundo. 433? Olhou naquela configuração ali? Uhum. Tá, então talvez o teu não seja o Wi-Fi 802.11n, talvez seja AC. Aí tu tem outras taxas de dados mais altas, porque ele tem tanto canais mais largos, ele não tem só canal de 20 e de 40, acho que o canal vai até 120, e ele tem outras complexidades e outras configurações também. É 802.11 AC. Perfeito, então tu tem. As suas tabelas são maiores ainda. Vamos ver se por acaso esse site tem isso aqui. Tabela completa? Vai que ele tenha. Não, nesse site não está disponível aqui. Mas então, essa alocação é dinâmica. Se você pegar o seu celular e sair caminhando para fora da casa e olhar nele, a velocidade vai caindo. E às vezes no meu computador aqui no quarto, mesmo eu estando próximo, ele às vezes cai para 16 megabits ou uma coisa assim, porque fica ruim o sinal ou dá interferência com a rede dos vizinhos, ele se obriga a baixar a velocidade. Mas então, o nosso objetivo era ver aqui que realmente esses esquemas diferentes de modulação existem e podem ser alocados dinamicamente para ter essa combinação. Para que o transmissor e o receptor se entendam e seja efetivo, a comunicação tem que ser bidirecional. Para o cara que está recebendo dizer para o outro, olha, está chegando com erro os dados. Muda para um esquema de modulação mais simples. Ou ele pode dizer, estou recebendo teus dados todos sem erro, pode usar um esquema mais complexo que vai continuar funcionando bem. E existe necessidade de comunicação bidirecional, vocês entendem, né? O que não pode ser usado, por exemplo, na televisão a televisão broadcast, TV aberta. Porque TV aberta é um transmissor enviando para um monte de gente e não tem resposta. Não teria como eles mudarem o esquema de modulação para que uma pessoa só receba mais ou menos. Então essa é uma característica que vale para essas comunicações que são bidirecionais. Eu acho que depois de a gente ver a aula passada e ver essa aula aqui, esses esquemas de modulação, agora talvez esse gráfico faça um pouco mais de sentido do que quando a gente começou, né? Está indo um pouco mais longe agora nessa questão de entender o que a eficiência espectral nos importa tanto. Como a gente entrou em modulação tipo QAM, agora entra um outro conceito que é interessante e que vai nos ajudar a avançar nisso, que é um diagrama fasorial. Quando vocês viram o diagrama fasorial lá em circuitos, o que eram as características, ou por que tinha o tal diagrama fasorial para vocês em circuitos? Era aquele que era era um círculo, né? Pode ser representado dentro de um círculo também. Mas em algum momento a gente via lá impedâncias projetadas no eixo x e y, né? Deixa eu puxar aqui. Tipo isso daqui, ó, como um pequeno spoiler. Eixo x e y, né? Vocês viam duas coisas independentes em circuitos lá, que eram tensão e corrente, né? E dependendo de onde esse vetor estivesse apontando, a tensão estava em fase ou não estava em fase com a corrente, não era isso? Lá em circuitos, do tipo, quando tivesse um vetor bem horizontal, significa que tensão e corrente estavam em fase e era uma carga resistiva. Sim. Se o vetor estivesse bem na vertical, a corrente vinha atrasada em 90 graus em relação à tensão, né? Característica indutiva. Característica indutiva, isso exatamente. E no domínio do tempo, vocês olhavam e conseguiam ver na simulação, ou medir mesmo na prática, e viam que a corrente defasada em relação à tensão, né? Sim. Eram duas características diferentes, né? O princípio é o mesmo que a gente tem aqui, só que agora para comunicação, a gente vai começar vendo um diagrama que só tem uma dimensão, que é o mais fácil de todos. Que é, inicialmente a gente só tem uma portadora e um sinal em banda base, que são essa sequência de pulsos. E se a gente pegar vários instantes no tempo e mostrar cada um dos períodos, eu tenho 4 possibilidades nesse exemplo, que é cada pulso pode estar em 0, em 1, em 2 ou em 3.
que é uma modulação conhecida como 4pm, em banda base, isso aqui. Pulse Amplitude Modulation, amplitude de pulso, tem 4 pulsos, 4 amplitudes diferentes, transmite 2 bits por pulso. Cada valor eu vou decodificar e vou diferenciar em 2 bits. Se eu quisesse botar isso aqui no diagrama fasorial, ele seria o seguinte diagrama. O diagrama só tem o eixo X, porque só tem uma portadora que vai gerar esse dimensional. Mas o diagrama ele perde a informação de tempo, porque ele só marca aqui em cima os pontos que são válidos. Que são, eu posso transmitir 0, 1, 2 ou 3. Esse é o diagrama mais simples que existe, porque eu sei que toda vez que eu for transmitir ou mostrar um sinal, ele vai se encaixar e vai cair sobre uma dessas 4 classes aqui. Cuidado, esse diagrama perdeu a informação de tempo, tá? Mas o que ele me serve? Eu posso dizer, olha só, toda vez que eu receber um dado, entre 0,5 para baixo, eu vou dizer que ele é sempre um 0. Fica no 0. Se for entre 0,5 e 1,5, eu vou dizer que eu recebi um 1. Eu estou definindo aqui, ó. Se for entre 1,5 e 2,5, eu vou dizer que é mais provável que tenha sido um 2, que está mais perto do 2. E se tiver mais que 2,5, eu vou dizer que eu recebi um 3, então. E então, se houver ruído, interferência, qualquer fator de degeneração aqui durante a transmissão, e que eu não receba impulso aqui exatamente no 3, que seja um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, eu vou no diagrama olhar, e o que chegou mais perto dele, eu vou dizer, provavelmente esse símbolo foi um 2, porque era mais perto do 2. Ou foi um 3, porque era mais perto do 3. Isso parece muito bobo ou parece muito complexo? Eu sempre fico nessa dúvida. Ou é muito fácil ou muito difícil. Fica meio termo. Meio termo porque não parece ter aplicação ainda, né? Meio termo. Acho que é. Sim. Adrian? A mesma resposta, é justa essa resposta. Tá, é justa, ok. Mas, bueno, entendemos como pegar um sinal que tem um sinal em banda base e botar aqui no diagrama fasorial. O que vai acontecer quando eu tiver, então, mais do que uma portadora? Ou mais do que uma sequência de bits em banda base? Em banda base eu vou ter 2 sequências de bits alternadas, aqui como a azul e a vermelha. Mesmo esquema de codificação de pulsos lá, com 4 amplitudes diferentes para facilitar a ilustração. E são dados diferentes, completamente independentes. Dobra a taxa de dados transmitidas. Só que agora, quando for representar no plano, eu vou escolher um deles que eu vou chamar em fase, ou 0 graus, e outro eu vou chamar em quadratura. E no final eu vou atribuir eles para portadoras, em fase e quadratura. E agora o meu diagrama vai ser essa coisa bonita aqui, que vai me mostrar. Eu defini aqui que no eixo horizontal eu vou transmitir a portadora em quadratura e no eixo vertical eu vou transmitir a portadora em 0 graus em fase. E todas as combinações diferentes que eu posso transmitir em símbolos vão estar aqui. Que é, eu posso transmitir os dois com amplitude 0. Basicamente, nenhuma amplitude de sinal resultante. Eu posso transmitir a portadora em fase em 0 e a portadora em quadratura em amplitude 1. Então eu vou ver simplesmente o sinal sendo transmitido com 90 graus de defasagem em amplitude 1. Eu posso ter amplitude 3 e 90 graus de defasagem vai cair nesse ponto aqui, porque ainda a portadora em fase tem amplitude 0. E eu tenho todas essas combinações possíveis diferentes aqui, de amplitudes e fases de cada uma das 2 portadoras. Ou se eu fosse só olhar para o sinal em banda base, seria equivalente a pegar cada um desses vários pulsos aqui e simplesmente marcando eles aqui. Todas as combinações deles possíveis são 16 combinações. Só que agora eu não estou dizendo qual a sequência que eles foram recebidos, eu só estou mostrando as várias combinações de fases e amplitudes que eu consigo botar. E geometricamente, se a gente for olhar a interpretação disso, um eixo que está completamente no horizontal e outro a 90 graus, tem a interpretação de serem ortogonais. Assim como as portadoras utilizadas também são ortogonais, isso faz bastante sentido. Agora, se eu pegar a origem do sistema aqui, 0 e 0, e traçar um vetor a qualquer ponto, vamos dizer, o ponto em que a portadora em quadratura tinha amplitude 3 e a portadora em fase tinha amplitude 2, eu vou ter um determinado ângulo aqui, que
Na minha dificuldade de interpretar, ele é maior que 10 graus e menor que 45, algum ângulo aqui formado. E eu posso calcular aqui por Pitágoras também a amplitude dele, o comprimento desse vetor no meio aqui, que corresponderia a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, tem uma determinada amplitude e um determinado ângulo. Essa é a interpretação geométrica daquilo que a gente viu lá em cima que acontece quando eu somo as duas portadoras que foram moduladas, que é esse sinal de baixo aqui. Então, se no diagrama eu posso pegar qualquer uma dessas portadoras aqui, que são as duas independentemente, e somar elas, nesse diagrama que a gente viu dos eixos x e y, eu vou esboçar ele rapidamente aqui. Eu tenho 16 combinações possíveis que eles se encontrem. Vamos dizer que aqui no eixo vertical é a portadora em 0 graus e aqui esse de baixo é a portadora em quadratura ou em 90 graus. Eu vou escolher alguns pontos para marcar no meu gráfico. Lembrem-se que aqui sobre o zero e aqui sobre os eixos também tem pontos válidos. Se eu pegar esse primeiro período aqui, que a portadora em quadratura vermelha, ela tinha amplitude 2, ou seja, vai estar aqui em torno do 2. E a portadora em fase tinha amplitude 3, que vai corresponder então a esse ponto aqui. Esse primeiro símbolo transmitido corresponde a esse ponto aqui. E se eu for observar os dois independentemente, realmente a portadora em quadratura, o 90 graus, ela tem amplitude 2 e a portadora em fase tem amplitude 3. E somando as duas, vai resultar numa portadora durante aquele período que tem uma amplitude maior do que 3, porque ela corresponde ao módulo desse vetor aqui, e um ângulo que é um pouco mais de 45 graus, que não é 90, mas também não é zero, que seria o ângulo desse vetor aqui resultante. Então, eu somar elas no domínio do tempo, a interpretação geométrica é exatamente a mesma, eu consigo observar eles aqui também. Vocês conseguem fazer um mapeamento e acompanhar esse raciocínio que eu estou seguindo aqui? Sim. Tranquilo, Adri? Muito bom. Então, essa é uma interpretação geométrica simplesmente para mostrar qual o módulo e o ângulo que vai ter a portadora resultante se eu aplicar modulação e amplitude independente nas duas. E se vocês forem ver, então, cada um desses pontos aqui no diagrama tem ângulos diferentes possíveis e tem amplitudes diferentes possíveis, de forma que mesmo que eles estejam no mesmo ângulo, que tem vários vetores aqui que são no mesmo ângulo, eu consigo diferenciar eles pelas suas amplitudes. Então, essa é a representação dos vetores, e aqui eu tenho um exemplo detalhadinho de alguns exemplos de vetores, que é um vetor completamente horizontal, que a portadora em quadratura está em 0, outro intermediário, outro em 90 graus. E nos mostra essa correspondência que eu posso tanto interpretar que são duas portadoras moduladas em amplitude independentemente, como eu posso interpretar também que é uma portadora só que tem a amplitude e a fase alterada ao mesmo tempo. Duas interpretações da mesma situação. Aqui embaixo tem uma ilustração legal que nos mostra os bits correspondentes numa transmissão. À medida que eu tenho várias portadoras, aqui as portadoras têm ângulos até maiores que 90 graus, mas que à medida que se identifica a fase e a amplitude de uma determinada portadora, se passa por uma tabela de decodificação para dizer qual a sequência de bits que aquele ponto corresponde. E como isso aqui está geometricamente distribuído, também, agora em duas dimensões, eu posso vir aqui e traçar linhas entre eles, e mesmo que o sinal venha corrompido por um pouco de ruído ou interferência, eu posso criar quadrantes aqui e dizer, olha só, tudo que caiu próximo desse exemplo aqui, esse símbolo que era 0001, perdão, mesmo que ele caia aqui perto da fronteira, é mais provável que eu tenha transmitido esse símbolo, porque vai estar mais próximo. Então, eu avalio aquela amplitude, aquela fase, e digo que ele está mais próximo de ter transmitido esse símbolo aqui. Então, vou dizer que esse aqui é o símbolo correto. Qualquer um dos outros também vale essa interpretação. Fora os das bordas, que tem uma região muito maior aqui, que eu vou dizer que pertenceu àquele, né? Qualquer coisa recebida lá vai cair e inferir que é esse o correto aqui. Então, eu fiz antes uma interpretação em 2 dimensões, mas em 4 dimensões vai valer a mesma coisa.
E esse processo a gente vai ver em seguida. Como é que se faz a filtragem para se obter essas portadoras separadamente também, e como se trata essa influência do ruído que vai causar um espalhamento. Eu não vou receber sempre um pontinho perfeito aqui no centro, exatamente de amplitude e fase. Mas eu vou receber um espalhamento em torno aqui, e na minha tomada de decisão eu vou ter que decidir, afinal, a qual dos 16 pontos pertence àquela transmissão. Esse espalhamento aqui nesse plano de fases e amplitude de fase, ou de amplitudes na portadora em fase e em quadratura, mesma interpretação, são chamados constelações. Nem sempre eu vou usar uma constelação dessas bem quadradinhas, que é exatamente o nosso primeiro exemplo. Esse é o nosso exemplo, a gente tinha 4 valores de amplitude para a portadora em fase e 4 valores para a portadora em quadratura, que correspondiam exatamente a um quadrado com 16 pontos diferentes. Mas se a gente levar uma interpretação geométrica, a gente também poderia dizer, olhando um círculo aqui, que na verdade são 3 círculos concêntricos com 3 amplitudes diferentes. Vocês veem, né? Nessa interpretação geométrica. Só que aí tem várias fases possíveis diferentes. O círculo de dentro tem 4 relações de fase diferentes. O ciclo intermediário aqui tem 8 relações de fase diferentes. E o ciclo mais de fora tem 4 relações de fase diferentes. Isso é só uma interpretação geométrica para o mesmo exemplo que a gente acabou de ver maçantemente aqui, explorar ele várias vezes. Nesses outros exemplos, esse segundo aqui da direita para a esquerda, ele tem 2 amplitudes diferentes. Mas em cada um desses círculos tem 8 fases diferentes que têm que ser identificadas, né? Para conseguir diferenciar entre os 16. Esse último aqui também tem 16 símbolos diferentes, com 2 amplitudes. Só que para os pequenos aqui tem 4 fases diferentes, e para o outro vai ter 12 fases diferentes que ele conseguir diferenciar. E se a gente for olhando para outros esquemas mais complexos, agora pulando de 16 QAM para 32 QAM para 64, todos seguem essas mesmas lógicas de aumentar o número de fases e amplitudes diferentes. E o único que pareceu mais bonitinho e bem comportado seria esse 64 QAM aqui. Veem que ele também vem bem uniforme, que tem 8 amplitudes da portadora em fase, 8 amplitudes da portadora em quadratura, e forma essa relação aqui bem quadradinha. Só que vejam quantas amplitudes diferentes é resultante do sinal depois de somar as duas portadoras. Esses diferentes esquemas de modulação, eles vão ter alguns efeitos. Por exemplo, vejam que esses esquemas que têm esse agregado aqui, com amplitudes e fases diferentes, por exemplo, nesse exemplo aqui de cima, 16 QAM, eles vão requerir que tenham um pico de maior potência transmitida menor do que teria, por exemplo, esse aqui de baixo, porque esse aqui de baixo, em alguns instantes, ele vai ter que transmitir o sinal com uma potência muito alta. E outros instantes ele vai transmitir, claro, o sinal com uma potência muito baixa, aqui no centro. E difere levemente o desempenho desses esquemas de modulação, que a gente vai ver que quando existe ruído ou interferência na transmissão, esses pontinhos aqui que estão mais próximos, esses vários símbolos que não são tão afastados, eles vão sofrer de uma maior probabilidade de erro, de eu confundir entre os dois, porque a distância deles é menor. Num esquema como esse aqui, primeiro que a gente tratou, se vocês observarem todas as distâncias entre os vizinhos, elas são iguais, né? Então, na mesma quantidade de ruído, se estiverem sujeitos à mesma quantidade de ruído, a probabilidade de erro é a mesma entre qualquer um deles, entre eu confundir um com o outro. Já no esquema desses aqui, esses símbolos muito próximos têm mais chance de se confundirem. E esse problema já não ocorre nessa constelação mais à direita, porque eles estão mais afastados do que nesse caso dessa segunda que a gente estava analisando aqui. Tem alguns que são muito próximos. Esses daqui, eles são uniformemente mais afastados e a probabilidade de erro é mais ou menos constante entre todos eles. Na sexta-feira a gente vai voltar e vai fazer então uma simulação de modulação e demodulação para observar esse funcionamento e essas características de modulação que é a M. Bom, vou pedir para que vocês acompanhem e tenham o computador disponível aí para a gente abrir esse material e fazer, já está disponível aqui inclusive, e fazer algumas simulações aí usando o demodulador que é a M. Bom?